Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje, Romanos, capítulos 12 e 13. Né? Aqui, a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo ele muda um pouco o foco doutrinário, agora ele passa a aplicar. Então, até o final de Romanos, agora, nós vamos ver a aplicação de tudo aquilo que Paulo vinha tratando desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Né? E agora, nos capítulos 12 e 13, nós vamos ver 6 relacionamentos, 6 formas de relacionamento. Um relacionamento, o primeiro vai ser no capítulo 12, o versículo 1 e 2, vai falar do nosso relacionamento com Deus. Depois do versículo do 3 até o 16, vai ser o relacionamento com nossos irmãos na fé. Depois do 17 até o 21, vai ser com nossos inimigos. Depois do capítulo 13, versículo 1 até o 7, vai ser com o Estado, o nosso relacionamento com o Estado. Depois do versículo 8 até o 10, vai ser o nosso relacionamento com a lei. E do 11 ao 14, o nosso relacionamento com o tempo. Então, são 6 relacionamentos que nós vamos estar observando nos capítulos 12 e 13 de Romanos. Então, eu vou pedir para o Fábio ler os versículos 1 e 2 de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Legal. Então, ele começa falando assim, rogo pelas misericórdias de Deus. Quando Deus olha para nós, ele olha através disso, da miséria do nosso coração. Por isso que vem a palavra misericórdia. Né? E ele pede, Paulo está falando assim, que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo. É interessante essa expressão, sacrifício vivo, porque a ideia de sacrifício, na verdade, é um animal morto. Né? Ele era oferecido um animal morto, mas nesse versículo, Paulo assim, ofereça a sua vida. Esse sacrifício vivo é a tua vida. Então, assim, existe dentro desse pensamento uma parte que é aquela lá que nós vimos nos capítulos anteriores, que era mortificar o nosso velho homem. Né? Então, mortificando o nosso velho homem, nós estamos oferecendo um sacrifício vivo ao Senhor. É um sacrifício diário, é um sacrifício que todos os dias nós nos negamos a nós mesmos, nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos ao Senhor Jesus. Né? E isso daí como ele fala assim, um sacrifício, né? É um esforço, embora não seja nada de... ele não pague nenhum pecado, ele não é nenhuma forma de se alcançar a salvação. É uma forma de glorificar a Deus, é uma forma de adorarmos a Deus através da nossa vida. O nosso próprio testemunho, né? Se nós vivemos em sacrifício vivo, nós vamos estar testemunhando o sacrifício de Cristo. E através desse sacrifício vivo, nós vamos estar testemunhando, né? Pregando o evangelho, mesmo sem abrir a boca. Renato, é importante também falar que a mesma palavra sacrifício aqui, ela é usada no Antigo Testamento, né? A palavra lechakriv, que significa sacrifício, mas não no sentido que a gente pensa, se sacrificar pela causa de Deus, no sentido de querer algo em troca, mas sim de dar o melhor para Deus, né?
Muitas pessoas pensam assim, eu posso servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, dando a Deus, sei lá, qualquer coisa, mas Deus exige de nós que nós realmente vivamos em acordo com as nossas práticas durante a semana, como nós temos as práticas na hora do culto. Isso. É bem legal essa ideia, Fábio, porque quando ele fala assim, santo e agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nós relacionarmos a palavra sacrifício com o que você trouxe lá do Velho Testamento, o animalzinho que era oferecido tinha que ser perfeito. Não podia ter qualquer defeito, né? Então, assim, e a palavra santo significa separado, né? Então, nós somos separados, a nossa vida é separada para adorar a Deus em culto contínuo. Contínuo. Lá no Velho Testamento, os sacrifícios eram oferecidos um de manhã e um à tarde, todos os dias, um pela manhã e um à tarde, todos os dias. E nós estamos em sacrifício vivo contínuo a Deus, né? No versículo 2, ele fala assim, não vos conformeis com este século, né? Primeira palavra, conformeis. Conformeis é tomar forma, né? É tomar a forma daquilo que está ao seu redor. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo prático aqui. Se você coloca, vai fazer um bolo, se a forma for redonda, o bolo vai sair redondo. Se a forma for quadrada, o bolo vai sair quadrado, porque ele está se conformando, ele vai ser conformado no formato da forma. E aí ele fala assim, olha, não tomem a forma deste século. Quando ele fala século, ele não está se referindo ao espaço de 100 anos. Que ele escreveu. Como nós, a cada 100 anos é um século, né? O que ele está falando é o momento presente. E Paulo, ele usa essa expressão século diversas vezes. Vamos lá em 1 Coríntios 1:20, diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a sabedoria louca? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Temos também em 1 Coríntios 2:6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Temos também no 3:18, 1 Coríntios 3:18. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça estulto para se tornar sábio. Então, essa palavra neste século é no tempo presente, tá? Também poderia se encaixar no conceito, Renato, por exemplo, de alguns cristãos que querem se moldar ao mundo, por exemplo, agradar ou politicamente correto, estaria em perfeito encaixe com essa palavra, né? Por exemplo, fazer aquilo que o mundo faz e trazer para dentro da religião cristã, né? Não vos conformeis, não tomar a forma, né? Uhum. Já entra aí dentro, tá? Entra assim. Aí, ele voltando lá em Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos, ela só aparece em 2 textos na Bíblia. Aqui, e aparece no Monte da Transfiguração, lembra? Quando Jesus subiu ao monte com Pedro, João e Tiago. Lá, Jesus se transfigurou, ele se transformou. É a mesma palavra que é usada aqui no original, né? Então, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, transfigurar, mudar de figura. Mudem pela renovação da vossa mente. Olha só que palavra legal. Nós temos que mudar a nossa mente. Para qual mente? A mente de Cristo. Se nós tivermos a mesma mente de Cristo, nós vamos ser semelhantes a Ele, vamos reagir como Ele reage, vamos amar como Ele ama, vamos perdoar como Ele perdoa, nós vamos adorar a Deus como Ele adora,
né? Então, a receita é essa daqui, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que significa a palavra renovação? Tornar novo. Não é um ato instantâneo. É um ato contínuo também, né? Quando nós estamos trabalhando com a nossa santificação, que também é um ato contínuo, né? Nós estamos renovando as nossas ideias. Eu vou deixando para trás aquilo que não agrada ao Senhor e começo a fazer mais coisas que agradam ao Senhor, né? E isso é um crescimento espiritual. É isso que leva a um crescimento espiritual, essa renovação contínua da nossa mente em relação a Jesus, a sermos mais parecidos com Cristo. É para isso que nós somos salvos, né? Para sermos pequenos cristos, né? Para sermos cristãos, como nós somos chamados, né? E aí ele fala assim, se isso acontecer, vocês vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso daqui está vinculado. Às vezes a gente usa essa palavra, esse versículo aqui, assim, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aliás, a maioria das vezes fala diferente, né? Fala boa, perfeita e agradável. No versículo é boa, agradável e perfeita. Tudo bem, né? Desde que a pessoa mude de vida, né, Renato? Então, só que existe uma condicional aí para isso acontecer. Ela tem que renovar a sua mente. Se ela renovar a sua mente, ela vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tá certo? Então, agora eu vou pedir para a Leir ler os versículos 3, 4, 5 e 6. Pode ler até o 8, vai, vamos lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como no seu corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazer. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Legal. Aqui nós já estamos no segundo item, que é o relacionamento com nossos irmãos na fé, né? Então, essa aqui é a primeira parte desse relacionamento. E aí, Paulo está dizendo o seguinte, olha, pela graça que me foi dada, Jesus me chamou pela graça, né? Eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Essa expressão, e aí ele vai falar assim, ó, antes pense com moderação segundo a medida da fé. Essa expressão, medida da fé, causa uma certa polêmica em alguns comentaristas, né? Porque pode levar à ideia de que está se falando da fé salvífica. E a fé salvífica, ela é igual para todos, né? O que ele está falando aqui é uma medida da fé no sentido dos dons que Deus atribuiu. Dom é um presente. Quando a gente fala em dons, é um presente que Deus deu para cada um, pelo menos um, e todos esses dons são úteis para o reino. Deus não concede dons
para a coleção. Ah, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de cura, agora eu quero o dom de, sei lá, de línguas, né? Se isso não for útil ao reino, não será concedido, né? E o dom é uma coisa também irrevogável. Deus dá e ele não tira. Ele faz parte do teu pacote, né? Todavia, o Senhor vai cobrar de nós o que é que nós fizemos com os presentes que ele nos deu para o reino, né? Então, nós temos a responsabilidade de administrar os dons que ele nos deu. O problema é que, às vezes, nós temos, como é um presente, né? Pode acontecer de ter um presente que a gente não abriu ainda. Ele já nos deu, né? É um dom que ele nos deu, mas a gente ainda não abriu o presente, né? E aí, a gente não pode correr o risco de terminar a vida e não ter aberto o pacote ainda, né? Ele falou assim, mas eu te dei 3 presentes, você só abriu 2, né? E o terceiro? O que você fez com ele? Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e descobrirmos os nossos presentes. Como é que a gente descobre? É só fazendo. Tem que abrir os pacotes. Tem que ir abrindo o que vem pela frente, nós vamos ter que ir abrindo, experimentando e vendo o que é aquilo que, puxa, isso aqui se encaixa comigo. É o que eu gosto de fazer, é o meu jeito. Com isso eu consigo fazer alguma coisa em prol do reino. Qualquer dom é para isso, para usar em prol do reino, né? Ah, mas existem dons mais importantes do que outros? Não, todos os dons são importantes, né? Alguns exigem mais preparos, né? Porque, por exemplo, se eu estou falando aqui de dom de ensino, dom de profecia, dom de outras coisas, é diferente o preparo da pessoa, por exemplo, num dom de caridade. A pessoa, para fazer caridade, amar, ou até o dom de misericórdia e o dom de contribuir, por exemplo, não exige altos estudos para você contribuir, mas é um dom, né? Então, assim, a administração desse dom é de acordo com aquilo que Deus deu para cada um. Renato, eu acho importante isso daí que você está falando. Eu tinha bastante dúvidas quanto a esse texto, né? Até que eu achei esse livrinho aqui, você deve conhecer, que é o da Didaquê, que é um documento do 1º século, e ele fala um pouco sobre esse texto aqui de Romanos aqui. E ele comenta que havia cristãos em Roma que tinham acúmulos de funções dentre tudo aquilo que eles faziam, e aqueles que se centralizavam o poder, eles estavam impedindo que os demais servissem. Aí Paulo refuta eles, dizendo assim, cada um tem que servir um ministério e todos têm que ter oportunidade do serviço dentro das comunidades. Parece que a igreja de Roma era muito próxima da igreja de Corinto nesse sentido, de divisão. Até onde se sabe, por exemplo, Paulo tinha todos os dons, todos, inclusive dom de cura, né? Nós já vimos alguns... Só o grego que ele era um pouquinho, né? Só o grego que não era tanto. Não, mas tanto que ele escreveu cartas em grego... Sim. Não era aquela fluência, mas... Então, assim, Paulo, ele tinha todos os dons, mas nem por isso ele exercia todos os dons, porque outras pessoas tinham dons complementares ou similares, né? Então, naqueles que outras pessoas que tinham dons similares repartiam a tarefa, né? Então, assim, a igreja, nós vamos ver agora, e ele fala isso aqui, a igreja é um corpo de pessoas. A igreja é um corpo de pessoas, né? Vamos dar uma olhadinha em Efésios 1, 22 e 23. Aí ele vai falar assim, olha, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Efésios 1, 22 e 23.
a igreja, a qual é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como o corpo, Paulo usa essa alegoria, né? Dizendo que nós temos mãos, nós temos pés, nós temos ombro, cabeça, pescoço. Cada um tem uma função diferente dentro do corpo, né? E cada um contribui para a harmonia do corpo. Se eu tiver com dor no dedo, o meu corpo fica inflamado. Eu posso até ter febre, posso ter dor de cabeça, posso ter um monte de coisa, né? Se eu tiver com dor de dente, é um dente, mas ele interfere no meu corpo. Se eu chutar uma pedra e quebrar a unha lá, a dor que eu vou estar sentindo parece que o coração vai bater lá na ponta do dedão, né? Então, assim, quando uma parte do corpo é afetada, o corpo todo sente. Isso é um corpo saudável, né? E a igreja é a mesma coisa. Quando uma parte do corpo está doente, ou ele está sendo, ou foi agredido, ou ele foi machucado, ou ele está inflamado, o corpo sente isso, né? Faz parte de um corpo único, né? E aí ele fala assim, no versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Primeiro, dom eu não comprei, eu não compro, e não tem como comprar, porque o dom é uma graça, é um presente, né? E aí ele vai falar vários dons. Se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, se ensino, se exortação, se contribuição, se presidência, e o de misericórdia. E eles se complementam com 1 Coríntios 12. Vamos lá em 1 Coríntios 12. A partir do versículo 7, ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Já começa aqui, ó. O dom é uma manifestação do Espírito, visando um fim proveitoso. Sempre ele será útil para o reino. Porque a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outros o dom de curar, e outros de milagres, e outros de profecia, outros de discernimento, outro de variedade de línguas, outro de capacidade para interpretar essas línguas, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, né? E aí ele vai continuar também falando dos membros do corpo, da mesma forma que ele estava falando lá em Romanos, né? Se todo o corpo fosse olho, lá no versículo 17, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E ele vai fazer uma série de comparações aqui, tá certo? O importante é que a gente trabalhe em harmonia. Como que a gente obtém essa harmonia? Submissos ao Espírito Santo. Descobrir dons, às vezes, as pessoas à nossa volta conseguem enxergar, às vezes, mais do que a gente internamente. Isso! Né? Então, assim, a conversa, principalmente com pai e mãe, com irmãos, com os irmãos da igreja, né? Às vezes eles enxergam em nós coisas que a gente não percebe. Eu falo, pô, mas isso aqui, eu estou vendo claramente que você tem esse dom, mas às vezes a pessoa ainda não conseguiu enxergar. Isso é muito Tá bom? valioso. Teve algumas pessoas que... Eu acho que seria interessante do Renato compartilhar aquele livro que ele me passou, né, Renato? Aquele lá. Você passar Transformados o pelo link, Espírito, né? Muito bom. É muito bom, é um bom. Talvez eu já comprei. Algum estudo com os jovens tendo por base esse livro, é muito bom. Sim, Bárbara, por favor, leia do 9 até o 16. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Legal. Essa daqui é a segunda parte do relacionamento entre irmãos na fé, né? E ele começa, ele faz a argumentação aqui dos versículos de uma forma muito parecida com Jesus. Se a gente olhar o jeito dele falar, é muito parecido com o Sermão do Monte, né? Bem-aventurado aqueles que choram, né, porque serão consolados. Então, ele vai trazendo a mesma harmonia que a gente percebe lá no Sermão do Monte, né? E aqui nós temos 12 itens, entre o versículo 9 e o versículo 16, nós temos 12 itens que são virtudes recomendadas, né? Então, a primeira é amar, né? Amar uns aos outros com amor fraternal, e esse amor fraternal é amor de irmão. Amor de irmão, tá? Esse é o amor fraternal. Preferindo-vos, e sem hipocrisia, né? Ou seja, sem falsidade. Não adianta dar tapinha nas costas, mas por fim... Boa semana e nem liga para o irmão, né, durante a semana. Dá um tapinha nas costas, mas na outra mão tem uma faca, né? Então não adianta. Sem hipocrisia. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí, no zelo, não sejais remissos, que como na versão da Bárbara, tá melhor traduzido. Não seja descuidado, não seja negligente no zelo, tá? Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esse versículo, fervorosos no espírito, é a mesma expressão que ele usa lá em Atos 18, 25. Eu não vou abrir agora, mas quando ele fala a respeito de Apolo. Apolo era um homem eloquente, muito conhecedor da palavra de Deus e fervoroso de espírito, né? Então, assim, o Espírito Santo trabalhava intensamente através da vida dele. E é isso que ele está falando aqui, ó, sede fervoroso de espírito. É a mesma expressão que ele usa aqui em Romanos, é a mesma expressão que a Lucas, né, que escreveu Atos, usa quando descreve Apolo. Tá bem? Aí, lá no 4, o quarto item é regozijai-vos na esperança, nos alegrar, né? Nos alegremos na esperança, porque a salvação está garantida. Apesar da tribulação que for, a nossa salvação está garantida. Aí, sede pacientes na tribulação. Paciência é um exercício, né? Então, sede pacientes na tribulação e sede perseverantes na oração. Perseverar é aquela coisa assim, orou, não respondeu, continua orando, não respondeu, continua orando, né? A resposta de Deus é sim, não ou espere. A partir do momento em que Deus não falou nem não, nem falou sim, o espere continue orando, né? 7, compartilhar as necessidades com os santos. Nós somos família, uns com os outros. Então, assim, quando eu tenho um problema, para quem que eu devo recorrer? Para os meus irmãos. Então, compartilhar as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos medos, até as nossas fraquezas, compartilhar com os nossos irmãos. E não só a parte negativa, lógico, compartilhar o bom, né? Olha, recebi uma grande bênção essa semana. Compartilhe. Isso faz parte de alegrar o coração, né? Aí ele fala lá, nos alegrar
com quem se alegra e chorar com os que choram. Né? Nem todos os dias são de alegria, eventualmente um dia de tristeza. Né? Como o corpo, todo o corpo ou se alegra ou todo o corpo chora. Né? Renato, só perguntar, essa parte que você falou dos fervorosos, né? A palavra grega usada aqui é isdeontes, e ela dá a entender, tipo, a pessoa, ela está queimando literalmente, ou também dá a entender que a pessoa pode ser zelosa no sentido de guardar os mandamentos, né? Qual que é a correta interpretação? As duas. As duas? As duas. Não, é porque pode abrir tanto para o neopentecostalismo quanto para o legalismo. Mas ele é a pessoa que... Dá para você repetir aí a questão da... A pronúncia da palavra, você fala? Isdeont. O significado dela no grego. Isdeont significa queimar ou ser fervoroso no sentido de legalista, né? Aquela pessoa que é 880, né? Zeloso, né? Zeloso Sim. e fervoroso. Mas, na verdade, é os dois. Ele tanto era muito conhecedor da palavra, como ele era intensamente usado pelo Espírito. E, na verdade, o Espírito Santo, ele usa nossas ferramentas. Então, aquilo que ele nos capacita, o conhecimento que ele nos capacita, ele utiliza. Né? Então, à medida em que nós vamos conhecendo e nos aprofundando na palavra, cada vez mais ele tem a oportunidade de nos usar. Tá certo? Então, é fervoroso nesses dois sentidos. É que eu falei, vou perguntar, porque o grego, cada palavra que você olha no grego é 3 significados, então tem que ver qual que, né, está encaixando. Né? Também, né? Posso falar, se eu falar que o leite estava fervoroso, você vai entender. Né? Não é comum usar, né? Porque é aquela palavra... Porque tem ferver, né? Ferver, fervoroso, tudo isso aí, intensamente aquecido. Né? Essa é a ideia. Intensamente aquecido. Né? Vamos ver aqui, assim, praticar a hospitalidade. Naquele tempo, a igreja começando, né? A igreja ainda nova, era muito importante receber irmãos de outras cidades. Eles se reuniam, e isso aqui, hoje em dia, é uma coisa que a gente quase não tem, né? Mas mocidade, intercâmbio entre mocidades é muito importante. Façam, à medida do possível, façam intercâmbios com mocidades de outras igrejas, como foi feito com São Carlos, né? Eu acho que a igreja da Lívia, filha do pastor Ezequiel, houve intercâmbio com a mocidade de lá, houve intercâmbio com a mocidade de Franca. Então, assim, é muito importante haver esse intercâmbio. Né? Conhecer outros jovens, conhecer a luta, as vitórias de outros jovens. Isso é importante. E, sempre que possível, hospedá-los e serem hospedados pela igreja deles também. Né? O item 9, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Isso aqui é bem Sermão do Monte. Né? Abençoai os que vos perseguem. Geralmente a gente quer amaldiçoar, né? Mas ele fala aqui, olha, abençoe e não amaldiçoe. Cabe ao Senhor a justiça. Então, é fácil? Não é não. É um exercício difícil, mas é só possível através do Espírito. Aí no 10, alegrai-vos, né? Com os que se alegram e chore com os que choram. É fácil se alegrar com os que se alegram, mas às vezes é difícil chorar com os que choram. Né? Mas também lá no Submit de ontem, teve um pastor que falou assim, Senhor, me dá um coração pastoral. E, de repente, ele começou a chorar. Quando alguém veio contar um problema de uma ovelha, de pecado de uma ovelha, e ele começou a chorar. Aí ele falou assim, mas por que eu estou chorando? Né? Porque Deus havia lhe concedido o pedido dele. Me dá um coração pastoral? Deus deu. E aí, assim, ele começou a chorar quando ele viu que uma ovelha da igreja dele havia cometido um pecado e estava em sofrimento, e aquilo sofreu no coração dele também. Né? Então, alegrar com os que se alegram é fácil, mas chorar com os que choram
É mais O difícil. dom de sentir a dor do irmão é algo muito profundo, realmente. Empatia. Cada vez mais raro na igreja. E não só na igreja, viu? Pior ainda no mundo. Né? Sim, mas nós, como embaixadores de Cristo, nós temos que passar essa imagem. Esse é o problema. Porque a gente tem que se colocar, né? Isso é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E quando eu me ponho no lugar do outro, eu começo a perceber aquilo que está acontecendo de uma forma mais clara, né? Então, alegrai-vos com os que se alegram e chore com os que choram. E aí ele fala assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E aí, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ou seja, não se nivele por cima, se nivele por baixo, né? Se eu tenho irmãos mais humildes, eu não tenho que chegar por cima, eu tenho que chegar por baixo. Eu tenho que conversar com eles no mesmo nível, eu tenho que ser humilde com eles, falar, inclusive, de uma forma que eles também consigam entender, né? Eu não posso, quando eu estou falando com as pessoas mais simples, eu não posso usar um vocabulário tão trabalhado, rebuscado. Rebuscado, porque aí eu estou impedindo que a pessoa entenda. Eu estou falando, mas estou impedindo que a pessoa entenda. E aí perde todo o sentido, porque eu preciso passar a mensagem. E a pessoa que recebe a mensagem tem que decodificar. Ela tem que entender. Jesus era assim, né? Jesus, com parábolas. Ele chegava junto. Então, e Jesus, a cada auditório, vamos dizer assim, né? O grupo de ouvintes que ele tinha, ele falava de um jeito diferente, né? Ele explicava no nível que as pessoas conseguiam entender, né? E é isso que a gente tem que fazer. Sempre nos nivelarmos por baixo e não por cima. E aí, para terminar, né, o item 12, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Esse não sejam sábios cai num pecado que chama-se orgulho. E aí Deus reprova intensamente o orgulho, né? Nós não somos sábios porque nós temos capacidade, nós isso, nós aquilo. É o Senhor que nos deu o entendimento. É o Senhor que nos deu oportunidade de termos o conhecimento, né? Então, assim, algumas pessoas nem de oportunidade tiveram. Então, assim, se eles não tiveram oportunidade, como é que eles vão aprender, né? Agora, nós que tivemos a oportunidade, aí nós temos a obrigação de compartilhar, de ajudar, de condescender, de ajudar a suportar. Não é suportar daquele de, olha, eu não suporto aquela pessoa. É suporte de dar suporte, suportar, segurar, né? É isso que nós temos que fazer uns com os outros. Tá certo? Isso é igual Salomão também, né? Salomão, com todo o poder, ele pediu sabedoria a Deus, reconhecendo que não era dele. Esse é o entendimento correto que nós temos que ter. Isso. Qual a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é um conjunto de informações. E sabedoria é a capacidade de usar essas informações. Às vezes nós temos muito conhecimento, mas não temos sabedoria. Porque conhece muita coisa, mas não sabe como aplicar, não sabe como usar. A sabedoria é exatamente isso, saber usar as ferramentas certas na hora certa, né? Bom, agora eu vou pedir para o Fábio ler do versículo 17 ao 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Legal. Primeiro conselho, não retorne mal por mal, né? No versículo 17. Aí ele fala assim, esforçai-vos para fazer o bem.
ele fala que, e quando ele fala a palavra esforçai-vos, ele já sabe e já está dizendo que é um exercício difícil. Pode ser que não dê certo na primeira, mas se esforce, tenta a segunda, tenta a terceira, né? É um exercício, não tornar mal por mal, porque é ao Senhor que cabe a justiça. E esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso significa testemunho, né? Procure dar bom testemunho. E aí, e lá no versículo 18, ele torna a usar uma palavra assim, se possível, e novamente, quanto depender de vós. Então, ele já está deixando a ideia que nem sempre é possível, né? Mas no que depender de nós, tende paz com todos os homens. E com as mulheres. Brincadeirinha. Ô, louco, Renato. A Bíblia fala só dos homens. Ele hoje vai ver. Se possível, tende paz com todos os homens. Ale, vou aumentar um pouquinho a tarefa dele no hebraico, viu? Vou aumentar um pouquinho a tarefa dele no hebraico, pode deixar. Só para acordar a galera. E aí ele fala assim, não vos vingueis, né? Viu? Sim. Não vos vingueis. Mas dai lugar à ira. Ou seja, essa ira é a ira do Senhor. Eu não sei se na Bíblia de vocês tem um rodapézinho aqui. Na minha tem um chamativo, dai lugar à ira, e ele fala assim, subentendido, a ira de Deus, né? Porque é só ele que pode realmente executar juízo, né? No grego não tem. No grego não? Ah, não. Ah, tá, pode ser. Mas como é que tá? Lugar à ira, ele já fala ira de Deus? Ira de Deus. Hã? Ira de Deus. Ira de Deus. De Porque Deus. na nossa tradução está assim, dai lugar à ira. Que ira que você está falando? A sua? Não, não é a sua ira. Mas ele responde no final do versículo. Então, Mas é que pela gramática do grego, a condição aqui, ela favorece esse sentido, porque o grego está atribuindo a autoridade de irar-se a Deus, né? Já a gramática do grego se autoexplica, não há necessidade de fazer isso que a gente faz no português. E algumas pessoas leem esse versículo e falam, Deus está me deixando... Pode ficar nervoso à vontade que Deus libera. Não. Dê lugar à ira de Deus, deixa que ele cuida. Aí ele traz o versículo, um recorte lá de Deuteronômio 32, 35. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse aqui é o texto de Deuteronômio 32, 35. E aí ele fala assim, pelo contrário, agora começa, hein? Sermão do Monte de novo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Bárbara, leia, por favor, esse versículo 20. Como está na tua versão? Eu acho que está exatamente como você leu, mas vamos ver. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tá. Porque a dela está bem assim, pela cabeça dele. Porque essa expressão, amontoar brasas vivas, ela vem de Provérbios 25, 21. Vamos abrir lá. Diz assim, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Né? Por que esse versículo não está recuado como o versículo anterior, né? Quando ele fala a mim pertence a vingança? Porque aqui ele fez uma releitura do versículo lá de Provérbios. Ele está citando de memória o versículo lá de Provérbios. Então, ele fala assim, o que significa amontoar brasas vivas sobre a cabeça? É fazer pesar a consciência. É incomodar, a ponto da pessoa reconhecer o seu erro e, eventualmente, se converter, voltar atrás daquele erro que ela havia cometido, né? Então, você talvez consiga transformar um inimigo em amigo. Esse é o objetivo. Transformar o teu inimigo
em teu amigo, através de uma expressão de amor. É fácil? Não é não, mas só pelo Espírito, né? E aí, no versículo 21, ele termina: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Realmente, o bem vence o mal, sempre. Pode ser que, aparentemente, o mal esteja em vantagem, né? Mas, o final, a gente sabe. O bem já venceu. Cristo já venceu. Agora, nós vamos ver do versículo, do capítulo 13, do 1 ao 7, eu vou pedir para Aleir. O título, né, da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Legal. Então, esses 7 versículos, Paulo está fazendo um estudo sobre o nosso relacionamento com o Estado, né? Esse estudo é transcultural e também é permanente. Serve para nós até hoje, né? Ele fala assim: todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E isso daí muda muita coisa. Dá margem para desobediência civil nesse caso? Não em pode. Caso, mesmo se o governante está fazendo algo que é contrário à Bíblia? Mesmo que ele seja contrário à Bíblia. A menos que a única coisa que você não pode é se ele ou impedir de pregar o evangelho ou impedir de adorar a Deus. Tá? Um exemplo bem drástico, né? Quando Herodes manda matar as crianças, né? Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar os pequeninos lá, até acho que 2 ou 3 anos de idade. Então, assim, e foi impedido que ele fizesse isso? Não. Mas, com certeza, ele será punido por isso, né? Raquel chora os seus filhos, né? Então, ele será punido. Quando o governo age contra ele não é cristão, o governo não é cristão, o governo não tem preocupações com as coisas de Deus, nós temos que ser submissos. Nós só podemos falar não, e devemos falar não, quando ele nos impede de adorar a Deus ou quando ele nos impede de pregar o evangelho. Porque aí nós estamos desobedecendo a Deus. Importa antes obedecer a Deus, né? Então, ele pode ser contrário, ele pode fazer um monte de coisas aí. E nós temos que ser submissos, tá? Veja lá no primeiro versículo,
Ele fala assim, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Sabe o que muda quando você começa a perceber que o teu chefe está acima de você porque Deus te permitiu? Quando o gerente, que às vezes não vai com a tua cara, está ali, e aí você entende que Deus o colocou ali, e aí começa a mudar. Não é simplesmente a autoridade, governador, prefeito, presidente, né? As autoridades estabelecidas sobre você. Deus tem o controle delas, né? Isso pode ser transferido para o governo da igreja também, não pode? Tudo, todas as formas de governo, se tem autoridade, a autoridade veio de Deus. Não autoridade, né? Que Deus não, porque não proceda de Deus. Que não proceda de Deus. Né? Agora, assim, só um lembrete. A adoração a Deus, a obediência, a devoção, isso é algo do coração, né? Do interior. Então, eu vou adorar a Deus de dentro para fora. Eu não me lembro quem foi que foi morto, né? Um mártir, que falou exatamente isso. E teve até uma mártir, foi uma mulher, que ela falou o seguinte: você não sabe porque está me matando, mas eu sei por quem estou morrendo. Então, é muito pessoal. Como aconteceu com Daniel. Foi feito um decreto que era proibido orar ao Senhor. Ele simplesmente ignorou. Tem que ir para a fornalha? Vamos para a fornalha. Não, Deus, assim, Deus pode nos livrar e pode não nos livrar. Depende se aquilo glorifica o nome dele, né? Mas nós temos que obedecer até o ponto em que não contraria as ordens de Deus, né? Dá uma olhadinha lá em Marcos 12, 17. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele, né? Então, esse versículo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele vai estar aqui permeado nesses versículos, né? Porque algumas coisas nós devemos para o Estado. E aí ele fala, no versículo 3, que os magistrados, né, os juízes, não são para temor, mas quando eles fazem o bem, né? Porque quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, se eu ajo de acordo com a lei civil, eu não preciso temer. Agora, se eu ajo contrário à lei, obviamente, eu estou na mira da lei, né? E aí surge uma situação. Veja no próprio Romanos, nesse capítulo 12 que a gente acabou de ler, veja o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Certo? Eu, o Senhor, né, que retribuirei. Mas e aí? E a polícia? Né? A polícia é diferente. A polícia, ela é autoridade constituída. Ela tem autoridade e obrigação de fazer o que nós não podemos fazer. Nós não podemos nos vingar por nós mesmos. Mas aqueles que estão investidos de autoridade, aí, para eles, é obrigação. E mesmo se eles estiverem numa perseguição e eles precisarem executar alguém, eles estão debaixo da autoridade e juízo de Deus, né? É justiça de Deus. Então, assim, aí, em caso de guerra, pode matar? Em caso de guerra, sim. Porque está investido de autoridade como exército para defender a sua nação, o seu estado, a sua cidade, né, o seu país. Aí está investido de poder. Mas, na nossa vida, no dia a dia, nós não podemos nos vingar.
Nem E no os caso, por exemplo, Renato, da gente tiver uma situação, por exemplo, que aconteceu no Chile, né? O Chile que agora a esquerda tomou o poder, que tem tiveram as igrejas queimadas lá. Nessa circunstância, o cristão ele pode se rebelar ou ainda não? não Também pode. não, né? Não, Uhum. não pode. Faz parte de uma perseguição, né? Sim, Faz parte de uma perseguição política. Eles vão pagar o preço das escolhas. Tá certo? Quando eu vou falar uma frase aqui, eu não sei quem é que falou. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, lá no Chile, o silêncio dos bons vai custar caro. Porque agora virá perseguição. Então, assim, depois que a coisa está instalada, agora são consequências. e vem uma nova Constituição ainda, É, para piorar a situação para eles. eu não sei. Deus está no controle. Deus está no controle. Apesar de, né? Parece que estão indo para o lado errado, mas Deus está no controle. E se Deus está punindo o Chile, ou vai punir o Chile, com certeza Deus não é injusto. Com certeza Vai não. punir porque houve negligência dos bons, né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que a igreja não pode ser política. A igreja não pode ser política. Mas nós, como cidadãos, precisamos ser políticos. Porque a nossa decisão determina quem vai estar no governo, né? Então, a gente tem essa obrigação de consciência política, de colocar lá em cima pessoas que são coerentes com Deus, que são coerentes com família, que são coerentes com bons princípios, que são coerentes moralmente com as finanças do país, né? Então, a nossa obrigação é escolher pessoas de acordo com os critérios que Deus estabelece. Agora, se a gente escolhe pessoas fora dos critérios de Deus, Deus vai lá e vai mandar um raio em cima da urna? Não vai. Vai eleger quem a maioria quer. Mas Deus, não tem aquela expressão assim, o povo tem o governo que merece? Sim. Eu me preocupo muito com essa frase, porque a gente não merece nada. Lá no versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. E aqui, essa expressão traz a espada é morte mesmo. Tá? Então, a polícia está investida de poder até para trazer a morte. E para castigar o que pratica o mal, né? Se a gente olhar lá em Atos 25:11, Paulo, né, perante Festo, e quando ele vai apelar para César, ele diz assim: caso, pois, olha só, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ou seja, Paulo admite a existência de pena de morte. Naquela época era comum pena de morte, né? Mas ele fala assim, pena de morte se houver uma causa justa, né? Então, a autoridade ela é investida de poder, inclusive, para trazer a espada. Tá bem? Ele fala lá que nós sejamos sujeitos, inclusive, a pagar tributos, lá no versículo 6. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Mas os caras são uns ladrões, uns pilantras, mas eles estão investidos de poder. Temos que pagar, tá? Ah, mas eu posso sonegar o imposto de renda porque o governo é malandro, o governo é ladrão? Não posso. Aquilo que eu tenho responsabilidade de pagar, tenho que pagar, né? Não posso pôr o papagaio como dependente meu para ganhar vantagem no imposto de renda, nem a tartaruga, nem o cachorrinho, né? Então, assim, eu não posso burlar a lei usando como desculpa que o governo é corrupto. Não posso. Aí eu me torno corrupto com ele, né? Então,
pagai a todos o que lhe é devido, ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Agora, do versículo 8 até o 10, a Bárbara, por favor. Não devo nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Perfeito. Né? Aqui fica uma constatação, né? Se o homem é incapaz de cumprir a lei, e o cumprimento da lei é o amor, ele já está dando uma dica que nem o nosso amor é perfeito, né? A gente não consegue amar perfeitamente. Porque se a gente conseguisse amar perfeitamente, a gente conseguiria cumprir a lei. E a gente não consegue cumprir a lei, né? Então, ele traz bem claro que, como ele acabou de dizer lá em Romanos 12, 10, né? Acabamos de ver isso aqui, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se nós nos amarmos como irmãos, nós automaticamente estaríamos cumprindo a lei. O problema é que a gente não consegue, né? Se a gente não consegue amar o irmão, mais difícil ainda é amar o inimigo. Por isso que o cumprimento da lei é praticamente impossível, porque a gente não consegue, né? Cristo conseguiu, a gente ainda não, né? Vamos lá, então, Fábio, versículos 11 a 14, para a gente terminar. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemo-nos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Legal. O que esse trecho traz é que nós conhecemos o tempo através dos sinais, né? E uma das coisas que nos faz conhecer o tempo é o próprio Espírito Santo, porque ele é conhecedor do futuro e ele vai trazendo para a sua igreja aquilo que está para acontecer, né? O próprio Espírito testifica conosco. Ele fala assim: a nossa salvação está mais perto do que no princípio, quando cremos. Ou seja, a cada dia da nossa vida, nós estamos mais perto da nossa salvação. Ou porque a nossa morte está chegando, e aí nós temos possibilidades de encontro com Jesus. Ou ele vem resgatar a sua igreja, ou nós somos chamados para ir ao encontro dele. Então, assim, a cada dia nós estamos mais próximos da nossa morte, que é a nossa chegada na sua presença. E, ao mesmo tempo, estamos mais perto da vinda dele para buscar a sua igreja, o que acontecer primeiro, né? E aí ele fala assim, no versículo 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos a obra das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É curioso essa expressão, armas da luz, né? O que são essas armas da luz? Quem é a luz? Primeira coisa. Cristo. Cristo. Quais são as armas de Cristo? Vamos lá em Efésios 6, 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que é a mesma armadura de Cristo, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, as armas da luz, né, são essas armas. A Bíblia, o capacete da salvação, a fé, tudo aquilo que Deus nos capacita para nos defendermos. Fora a defesa que Ele nos proporciona numa esfera espiritual que a gente não enxerga. Existem batalhas espirituais que a gente não enxerga, mas estão em nossa defesa. E aí ele fala assim, andemos dignamente como em pleno dia. E aí ele vai falar, não em impudicícias. Impudicícias é indecência moral ou sexual. Tá? Dissoluções, que é brigas, confusões. Não em contendas. E aí, contendas e ciúmes é um problema que às vezes entra dentro da igreja. Quando ele está falando nas outras, orgia, bebedice, impudicícia, dissoluções, é comum nas pessoas. Mas contendas e ciúmes é algo que atinge dentro da igreja. E é isso que nós temos que vigiar, para que esse tipo de pecado não interfira na vida saudável da igreja, porque Cristo está voltando. E aí, enquanto a gente fica perdendo tempo em brigas e ciúmes, né, nós deixamos de fazer o nosso trabalho, que é pregar o evangelho. Né? E aí ele fala assim, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e nada, grifa essa palavra aí, ó, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que significa concupiscência? Desejo ardente, um desejo intenso. Então, assim, a receita ele já está dando. Não dê nada para as suas concupiscências. Se você der, você vai estar alimentando a concupiscência e ele vai acabar tomando força e, às vezes, te leva para o pecado. Né? Então, assim, a receita é essa. Não dê nada para as suas concupiscências. Concupiscências são os desejos intensos que ainda não se tornaram pecado. É como aquele ovo que está chocando. Né? O pintinho não nasceu ainda, mas está sendo chocado o ovo. Essa é a concupiscência. Mais cedo ou mais tarde, ele nasce. E quando ele nascer, o pecado está revelado. Tá certo? Então, hoje, a nossa aula termina por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade.